Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 26 de setembro, estamos ao vivo aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, comigo, Álvaro Damini, iniciando mais um dia. Álvaro Damini, tudo bem com você? Tudo bem, Janice. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha a partir de agora, nas nossas diferentes plataformas. Vamos citá-las? Claro, por favor. Nosso site, nosso aplicativo, o pessoal que nos acompanha pela Coprel TV e nesse momento também ao vivo no Facebook e no YouTube. Ontem nós havíamos falado sobre a questão de matar a saudade, né? Hoje nós vamos continuar matando essa saudade aqui do programa. É justamente, né? Porque a saudade tem que ser aos pouquinhos, em doses homeopáticas. Verdade. Meia hora por dia a gente vai... Vamos resgatar, Vamos resgatar os dias que a gente esteve fora do estúdio. Quero te dizer que é sempre bom te ver sorrindo assim, viu, Janice? Obrigada, Álvaro. Obrigada por isso. Muito bom também te escutar falando isso. Hoje vamos tratar de dois assuntos. E o primeiro, bastante sensível, Álvaro Damini, porque trata-se de crianças, de uma situação que assustava muito no passado. Hoje a medicina evoluiu e temos muito mais esperança e bons médicos dedicados. Embora os números eles ainda sejam alarmantes, né? Demais. A medicina, ela, graças a Deus, ela evoluiu, se tem tratamento, se vai atrás, se buscam, se encontram alternativas, soluções, mas os números eles ainda são preocupantes. Sim. 8 mil crianças, Álvaro, por ano enfrentam a luta contra o câncer em nível de Brasil. É um número bastante alto, como você bem coloca. E aqui em Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo tem um centro especializado para tratar justamente dessas crianças, desses adolescentes, Janice. A boa notícia, Álvaro, 70% dos casos eles estão conseguindo dar a volta. Que bacana, e existe essa né? perspectiva de cura. Que joia. Temos hoje um especialista conosco, posso apresentá-lo? Por favor. Vamos lá, gente, que maravilha. Hoje nós contamos com o Dr. Pablo Santiago, ele que é médico oncologista e coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo e tira um tempo precioso do seu dia para estar aqui conosco, compartilhando conhecimento. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Eunice. Boa noite, Álvaro. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Como é que é, doutor? Esse número realmente é grande, ele existe, é uma realidade, mas como é que vocês da área oncológica estão tratando deste assunto? É um número fixo, na verdade. O tamanho de um centro de referência no Brasil para tratar câncer infanto-juvenil, ele tem que ser imaginado, né, de um ponto de vista prático, né? Então, a gente sabe que o número de casos em determinadas regiões vão acontecer de forma mais ou menos fixa todos os anos, né? Então, o SUS ele cria centros, né, de tratamento, né, de excelência, que acabam sendo referência para uma determinada região geográfica. E aqui o Centro Oncológico Infanto-Juvenil do São Vicente, ele está preparado, né, para receber casos de todo o norte e noroeste do estado, né? A nossa responsabilidade, né, o SUS estabeleceu, né, esse centro para atender os casos que surjam nesses 200 e tantos municípios aí do norte e noroeste do estado, e a gente está preparado, a gente vem se preparando, né, ao longo desses últimos anos para isso. Doutor, para quem é leigo no assunto, muitas vezes falar sobre a questão de câncer em crianças e adolescentes pode parecer uma coisa assim de um outro mundo, né? As pessoas muitas vezes não têm noção de que crianças e adolescentes elas podem enfrentar essa doença. Muitas vezes pode-se pensar que apenas os adultos, pessoas com idade um pouco mais avançada, passam por esse problema. É comum o câncer infanto-juvenil e essa possibilidade de fazer o diagnóstico precoce, como em qualquer outra situação de câncer, auxilia bastante no tratamento? Tá no inconsciente coletivo de todos nós, né? No imaginário das pessoas, o câncer infanto-juvenil, todo mundo sabe ou quando era pequeno, ou depois sabe de uma história de alguma criança que teve câncer, né? Eu lembro, quando eu era pequeno, de alguns vizinhos distantes, né? De casos que surgiam na cidade, sempre era uma situação que toda a comunidade acabava se envolvendo com aquela situação. Isso há décadas atrás, né? Era uma doença muito menos entendida como é hoje, né? Mas isso é uma doença que permaneceu no nosso inconsciente coletivo como uma doença grave, né? Como se fosse um decreto de morte, mas hoje em dia não é assim, né? A gente sabe que o tratamento bem feito, né, principalmente
se tendo um diagnóstico precoce da doença, a gente consegue resultado de cura na maioria dos casos. Então, exatamente esse trabalho, né, de estabelecer um centro de referência e fazer com que as equipes de saúde pensem na possibilidade de câncer, né, no caso de uma criança com sintomas mais precocemente, né, auxilia bastante nos resultados. Doutor, o diagnóstico, eu acho que ele deve ser um pouquinho diferente deste mesmo problema num adulto, porque a criança ela é muito ativa. Ela vai à escola, ela pula, ela brinca. A matéria que nos enviaram da parte do Hospital São Vicente traz o caso de um menino que tinha manchas pelo corpo e foi a mãe protelando talvez aquilo, até que no momento ele passou mal na escola. Isso é muito comum, demorar para os pais se darem conta do problema que pode estar acontecendo? A criança sinaliza quando ela está doente, né? Então, a criança, o pai e a mãe são quem mais conhecem a criança. Então, a gente precisa respeitar muito a opinião do pai e da mãe quando eles procuram atendimento em saúde, né? Se o pai e a mãe dizem que a criança não está legal, né, a gente tem que redobrar a atenção em relação a esse caso, porque eles vivenciando o dia a dia da criança, eles conhecem muito melhor do que qualquer um. Então, realmente, o dia a dia da criança, né, as pessoas que estão envolvidas no dia a dia da criança, pais, parentes, professores, né, muitas vezes são quem identificam, né, essa criança não está legal, ela não é desse jeito, né? Ela está diferente, né? Então essa grosseiramente, né? Uma queixa assim, muitas vezes é o ponto de partida para um diagnóstico do câncer, né? Muitas vezes a gente acaba recebendo crianças onde os professores identificaram alterações no dia a dia da escola, né? Ou o pai ou a mãe, né? Também, né? Como é o exemplo que tu citaste, né? E tudo isso é importante para o diagnóstico precoce, né? O câncer infanto-juvenil, ele na verdade, tu disse que ele não envolve só a criança, né? Ele acaba envolvendo os pais, né? A família, os irmãos que ficam em casa, e muitas vezes, dependendo da cidade de onde as crianças vêm, né? Às vezes a gente recebe pacientes de cidades muito pequenas, né? Com 2.000, 3.000 habitantes, né? Toda a comunidade se envolve, né? Naquela situação, porque realmente aquela criança que está passando por isso, né, acaba comovendo, né, a comunidade na qual ela vive. Doutor, qual é a incidência maior do tipo de câncer, né, que tem incidência maior nas crianças, ou 2 ou 3 deles? Porque a gente olha para os adultos, por exemplo, geralmente é o câncer de pulmão, mas aí tem as questões, por exemplo, que a pessoa é fumante, enfim, tem câncer de pele pela exposição ao sol. Nas crianças, qual é a incidência? Quais são os tipos de câncer que são mais comuns? Álvaro, tu falasse da questão do câncer do adulto e realmente tem uma relação com hábitos de vida. É exatamente isso, né? A relação da doença nos adultos, tu olha para trás, assim, é a relação de exposição, né? Hábitos de vida que a pessoa teve ao longo da vida. Diferente do câncer infanto-juvenil, que não dá tempo de um hábito de vida ser causador da doença, né? Então acontece que o câncer infanto-juvenil ele é meio que aleatório, assim. A gente vai ter alguns casos sem escolher nível social, raça, cor, né? Que vão acontecer num determinado número de crianças, todos os anos. Então, a relação da doença não tem a ver com hábitos de vida, mas sim com alguns tecidos que naturalmente têm uma expansão mais alta, né, em determinados momentos da vida. Então, em primeiro lugar, né, antes dos 10 anos, a gente tem a leucemia linfocítica aguda, exatamente porque é nessa fase da vida que a gente precisa que o nosso tecido linfóide, né, que é quem faz a nossa imunidade contra as doenças, ele se expanda rapidamente para nos manter protegidos de vírus, de bactérias, enfim. E essa expansão, ela exige uma grande multiplicação celular. É exatamente nessa multiplicação celular desse tecido específico que faz com que esse tecido tenha mais chance de, em algum momento, sofrer algum erro ali numa divisão celular e uma célula se transformar numa célula neoplásica. Isso, em primeiro lugar, antes dos 10 anos, é a leucemia linfocítica aguda. Se a gente olha a segunda neoplasia,
são os tumores do sistema nervoso central, exatamente um tecido que precisa se expandir muito rapidamente nos primeiros anos de vida. E é exatamente a mesma forma de se pensar, né? Um tecido que precisa se expandir muito, né? Que precisa de muita divisão celular, e nessa situação de divisão celular, em algum momento, aleatoriamente, vai acontecer um erro, né? E algumas crianças vão desenvolver o câncer nesses tecidos exatamente por causa do crescimento, né? O crescimento que é típico dessa faixa, dessa época da vida, né? Diferente dos adultos, que o organismo já está pronto, e aí os cânceres vão estar relacionados com exposição, né? Doutor, da mesma forma que essa máquina humana tão perfeita, que tem essas etapas de se desenvolver e criar suas defesas, pode não ocorrer nessa fase inicial da vida, a medicina ela socorre, existe essa esperança. Eu acho que essa entrevista tem que fechar com esse ar de esperança para os pais, porque eu vejo que o senhor tem muita disposição em dizer que sim, tem tido muito sucesso, há muito sucesso nos casos que vocês vêm atendendo aqui em Passo Fundo, no São Vicente de Paulo. Na especialidade, a gente costuma dizer que o oncologista é um otimista, né? Porque, ainda mais atualmente, né? No que é a medicina atual, com todo o arsenal de coisas que a gente tem por usar, né? Tanto no câncer infanto-juvenil, como também no câncer de adultos, né? Só que o inconsciente coletivo permanece, porque o câncer começou a ser curado há poucas, sei lá, 20, 30 anos, né? É muito recente isso na memória de todo mundo. Então, permanece um inconsciente coletivo, né? Ruim, né? Mas dentro da medicina atual, a gente consegue grandes resultados, né? Então, quando a gente fala em câncer infanto-juvenil, a gente está falando de uma repercussão, né? Quando a gente consegue tratar um paciente, e a maioria dos pacientes acaba sendo curada, né? Quando a gente consegue tratar uma criança de 2, 3 anos de idade, eu digo que a repercussão não é só na vida daquela pessoa, porque ela repercute para ela, assim, né? Ela vai se manter viva, né? Vai repercutir na família, porque a mãe e o pai vão ver o filho, né, crescer depois de passar por uma situação dessas, né? Mas é uma pessoa que vai, dentro da geração atual, vai viver até os 90, 100 anos. Então, a repercussão multiplicadora que vai se ter, né, em salvar uma criança de 2, 3 anos, né, de uma doença dessas, ela vai se perpetuar ao longo desses 90 anos que a pessoa vai viver. Então, vai se multiplicar na comunidade, na escola onde ela vai, na comunidade, essa pessoa vai crescer, vai arranjar um emprego, vai trabalhar, vai ter filhos, então... Vai contribuir, vai deixar um legado talvez para a próxima geração. Vai influenciar até na vida de quem ainda nem nasceu, né? Que lindo. E esse detalhe, Janice, que você falava na abertura do programa, dos 70% de pessoas que são curadas, agora no dia 30 tem uma comemoração, né, doutor? Que vocês fazem, né? O pessoal que se recuperou, eles têm um sininho lá também, quem se recupera bate o sino lá como sinal de esperança para as demais pessoas. Eu cheguei aqui em Passo Fundo em 2008, e aos poucos o centro foi se formando e a gente já tem uma certa estrada já. Então, tem muitos pacientes que já terminaram o tratamento. E a gente usa o setembro, né, que é o Setembro Dourado, né, comemorado no país inteiro, né? Então, a gente usa o setembro para fazer, tradicionalmente, uma festa em algum dos finais de semana de setembro para festa de celebração à vida. Então a gente manda convites para todas as crianças dessa região toda do estado, né? E vem as crianças, vem os familiares, então, para participar dessa festa. A gente faz um almoço, esse ano vai ser no sábado agora, né? Onde todos os pacientes que passaram estão bem, às vezes pacientes que já estão, né, já estão há 10 anos, né, fora de tratamento, né? A gente manda convite para todos para fazer essa celebração que a gente chama de celebração da vida, né? E além disso a gente tem, né, um marco, né, de final de tratamento, que é quando o paciente termina o tratamento, a gente faz uma solenidade, né, com o paciente, com os familiares, onde ele toca lá o sino da vida, né, que é para marcar o encerramento do tratamento. Bacana. Doutor, obrigado pela sua presença conosco. A gente deixa as portas daqui da NGTV abertas para a gente conversar mais sobre assuntos relacionados à sua área em oportunidades futuras, mas lhe parabenizar pelo trabalho, o trabalho que o Hospital São Vicente de Paulo faz
nessa questão específica e desejar que o senhor continue salvando muitas vidas, viu, doutor? Muito obrigado, eu agradeço o espaço e abro a questão de que para a comunidade, né, quem quiser saber mais sobre o Centro Oncológico Infanto-Juvenil, é só acessar o site do Hospital São Vicente de Paulo e ali dentro vai encontrar informações de como ajudar, de como ser voluntário nessa causa, né, porque a gente precisa, né, do apoio da comunidade para manter esse trabalho. Vida longa ao senhor, saúde, que Deus lhe abençoe cada vez mais, viu, nessa missão de salvar vidas. Tá bom, muito obrigado. Parabéns. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com o Contraponto. É uma das vantagens da Planalto Associação de Benefícios, além do clube de descontos, de vantagens em produtos e serviços, é a telemedicina. Não sei se tu já ouviu falar. Não conheço, como que A funciona? telemedicina é uma das vantagens e benefícios para os nossos associados. São consultas online, ilimitadas, 24 horas por dia, durante o ano inteiro. É só pelo computador ou pelo telefone também? Pelos dois, você pode acessar no seu computador, na palma da sua mão, vai ter um clínico geral à sua disposição o ano inteiro. Só eu posso usar? Para você e mais 3 dependentes. Viu só como é fácil? Planalto Associação de Benefícios com essa vantagem da telemedicina. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais ou nos contatos que está aparecendo no seu vídeo. Planalto Benefícios, hashtag eu faço parte. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocional. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.
Retornamos ao vivo aí com o contraponto dessa terça-feira, Janice. Que dados impressionantes, né, que foram passados aí pelo doutor. Né? E que sensibilidade dele como médico, como ser humano, tratar crianças, adolescentes. Ele também é pai, então certamente mexe, né? E que bom que a gente possa divulgar que existe tratamento, existe cura, que nem sempre quando aparece um câncer, especialmente para as crianças, não é o fim do mundo, né? Não. Se busca essa questão de tratamento. Embora a gente imagine uma dor para um pai e para uma mãe, mas que bom saber que os profissionais estão cada vez mais preparados e buscando essa evolução para curar, para fazer o melhor nesse momento difícil. E agora vamos fazer uma transição do humano para os animais? Vamos, e é tudo meio que parecido, sabe? Se tem essa ligação? Eu acredito que sim. Vamos descobrir isso agora. Vamos lá. Apresento? Com certeza. Está conosco hoje a Maiara Gazola. Ela que é médica veterinária e atualmente reikiana, mas de animais. Ela fez a transição de carreira e está muito feliz. Já tem turmas que ela já está ensinando como é que se aplica reiki nos animais. E tudo isso ela conta para a gente a partir de agora. Muito bem-vinda ao Contraponto. Boa noite. Obrigada por enfeitar o nosso estúdio, Maiara. Boa noite. Gratidão por estar aqui, pelo convite. Estou muito contente. Então, conta pra gente aí um pouquinho como é que começou a tua história com o reiki direcionado para os animais. Então, eu conheci o reiki quando eu precisei de cura, né, energética, espiritual e psicológica, e eu me apaixonei pelo reiki, né? Então, eu fiz meu tratamento com o reiki, me apaixonei e fiz todos os níveis de reiki, mas para mim, né? Fiz para mim, porque o reiki é uma terapia energética alternativa e ela nos ajuda à cura de vários sintomas, tanto humano como animal, em plantas, tudo que é vivo a gente pode aplicar reiki, né? Então eu fiz o curso e trabalhava com a veterinária, né? Sou veterinária, trabalhava numa empresa de produção animal e juntamente eu aplicava reiki em humanos. E hoje eu amo o que eu faço reiki em humanos e também em animais, que é o meu xodó. Então, hoje eu me dei conta que eu fiz veterinária porque eu amo eles e estar trabalhando e propondo uma saúde melhor para eles também me faz muito feliz. Teus olhos brilharam nessa hora. Que bom! Eu quero fazer uma pergunta antes que você explique primeiramente essa curiosidade. Depois explica pra gente o que é o reiki na prática. Mas antes disso, quando você fez essa transição, você contou para os teus gestores que você estava aplicando, ou você fez no silêncio e aí você viu que dava resposta nos animais? Quando você aprendeu o reiki na medicina veterinária? Contei. E aí dava para ver realmente o resultado? Sim. Eu tenho alguns pacientes assim que eu ainda fico boba com os resultados que o reiki tem. Porque o reiki a gente pode aplicar de várias formas. E não tem posição geográfica. Eu posso aplicar reiki para um animal que está no outro lado do planeta. Então, a gente pode fazer isso à distância também. Que lindo. Então, a gente pode usar juntamente com vários tratamentos, por exemplo, tratamentos de pele, ou tem pets que tomam remédios para a vida toda, com problemas cardíacos, enfim. Então, ele pode auxiliar e potencializar os tratamentos medicinais. E aí explica, isso é com a mente? Como é que é o reiki? O reiki é uma energia. E a gente fala que é a energia vital universal. Essa energia, ela vem de algo maior, é superior, né? E nós humanos, nós reikianos, somos só um instrumento da energia que é divina e a gente faz pela imposição de mãos. Então, o reiki não tem religião, né? É somente ter fé e acreditar em algo maior. Então, essa é a energia que passa através das nossas mãos e vai para as pessoas e para os animais. E à distância você imagina o animal? Isso, a gente faz uma conexão. Eu falo porque eu também não estou sozinha, né? Tem todos os meus mentores, a gente sempre tem um anjo da guarda, um mentor espiritual que nos ajuda a fazer tudo. Então, a gente envia essa energia, eu canalizo essa energia e envio para o animal aonde quer que ele esteja. Uau! E aí eu faço uma conexão com ele e é como se eu estivesse conversando com ele. E tem resultados maravilhosos. E geralmente é em pet que você faz? Sim. E como é que foi para o pessoal
acreditar nesse trabalho? Como é que foi? A gente está numa evolução, né? Numa escadinha, assim, porque um passo é as pessoas ainda acreditarem e quererem fazerem si mesmas, para depois, né? Será que vai funcionar no bichinho lá? É isso aí, mas vai sim, é muito potente. E os animais, né? Eu falo mais pet, porque é o que mais a gente pode fazer reiki em animais de produção, em qualquer animal, né? Em qualquer animal. E os animais, os nossos animais de estimação, eles nos ajudam de várias formas. E muitas vezes eles adoecem para nos curar. Então eles são muito sensitivos e eles absorvem muito as nossas energias. E aí que o reiki também entra. Porque ele vai tratar não só físico, mas energético, emocional deles. Porque indiretamente e inconscientemente a gente passa muitas energias que não são bons, né? Não são boas para eles. O bichinho ele passa a conviver, ele está muito presente hoje na vida das famílias. Ele sente tudo. Nós até tivemos uma situação que nós encontramos um médico veterinário durante a FEITEC, Janice, que ele trabalha com produção de medicamentos para animais. Verdade. E ele relatava algumas questões, né, dizendo que até em experiências médicas que se fazem, às vezes um humano lhe chega com uma determinada doença, e eles começam a observar o pet, daí um grupo de veterinários faz uma análise e a indicação é muito parecida, justamente pelo tipo de convivência que está tendo. Já trata o animal, já trata o dono. Já saem todos tratados. Aí, que lindo. Exatamente. Que lindo. Bom, hoje você já tem uma empresa, você fez essa transição, está muito feliz, que a gente percebe nesse sorrisão. Como é que é daqui para frente? Você tem um espaço, as pessoas que tiverem interesse no seu trabalho, Mayara, como que elas te contatam? Tem um espaço, sim. E logo, logo vai ter novidades também no meu espaço. E pode me contatar pelo meu Instagram, é Mayara Gazola. Com Z. Isso, Mayara Gazola com Z. E lá tem o meu WhatsApp também para entrar em contato. E estou disponível para qualquer informação. Porque as pessoas precisam conhecer tudo isso e ter fé, né? Para acreditar que isso vai dar certo. E isso realmente dá muito certo e ajuda muito. Certamente você deve ter relatos, né, de proprietários de pet que depois que começaram a receber, eles observaram algum tipo de mudança. Sim. E para ti deve ser muito gratificante. Sim, isso. Muito. E eu aprendo muito com eles. Tem um caso que faz cerca de um ano, eu acho, que o tutor me procurou. E o pet tinha muito problema com lambedura, com lamber as patas, sabe? Se coçar, se lamber, assim, como se o mundo fosse acabar. E aí ela me procurou e a gente fez uma sessão à distância, e ela me relatou que o pet estava outro. Ele não diminuiu muito, assim, os sintomas. Como reikiano, o que você sente num caso como esse, quando você está aplicando o reiki? Você consegue sentir o motivo dele estar assim? Normalmente, sim. A razão? Normalmente, sim. E animais maiores como cavalos? Aqui nós temos uma região com bastante cavalo crioulo. Enfim, você consegue também em animais maiores? Sim, porque o Álvaro bem relatou em pets. Pode ser aplicado. Pode ser aplicado tanto presencial, mas aí tem que ter um cuidado e uma conexão maior ainda, porque muitas vezes o animal não vai deixar a gente chegar perto dele. Então a gente pode fazer a distância olhando para ele. Ou eu posso aplicar a distância na minha casa e ele lá no lugar dele. Então, pode ser aplicado de todas as formas. O reiki pode ser aplicado de muitas formas. Se eu começar a falar aqui, a gente fica... Mas que interessante. E no local onde você tem lá, aí você recebe cães, gatos, e aí você faz a aplicação. Normalmente, a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp e a gente faz mais à distância. Ah, tu tens feito mais à distância. Por quê? Quando ele está em casa, ele vai absorver mais a energia, né, do reiki. Então, vai ser mais potencializado ainda. Porque daí não precisa sair da rotina, ele não precisa sair de casa, né, para ir num lugar estranho. Então, a gente pode fazer também ligações online. Dá para fazer online, com o celular, eu posso aplicar o reiki. Então, eu posso fazer... Isso, a gente pode fazer presencial, online e à distância.
tanto para humanos como para animais. E você fala durante a aplicação do reiki ou não? Não. É em posição de mãos. No presencial é diferente com pessoas. E cada sessão é uma sessão, cada paciente é um paciente, cada história é uma história. Você imagina, Álvaro, aplicar essa energia, que também fazem muito isso nas plantas? Diz que as samambaias ficam incríveis, diz que as plantas é algo diferente, assim. A gente pode aplicar reiki. Aquela história de conversar com as plantas. É tipo isso. O Jackson faz muito isso. Ah, é? E é muito bom ter muitos verdinhos em casa, né? É lindo. Nós temos falado muito aqui, Mayara, sobre essa questão de expansão de consciência, a barra de Axis, o seu caso hoje como reiki, que é o primeiro que nós trazemos, eu acho, né, Álvaro? Mas que lindo ver o mundo se movendo em busca de cura e compartilhando isso, esse conhecimento. Cumprimentos pela tua transição, estudou muito e continua estudando e está aí. Uma médica veterinária reikiana. Gratidão. Gratidão a você. Mayara, obrigado por estar conosco, por compartilhar também essa, para nós é novidade, né, Janice? Nós até então não conhecíamos isso, certamente muita gente que está nos acompanhando também. Então fica também a indicação, se eventualmente as pessoas quiserem conhecer o trabalho dela, né? Buscá-la aí pelas redes sociais. Mayara Gazola, Mayara com I, né? Isso. Mayara Gazola. Então, que seja a tua primeira vinda aqui de outras conversas que nós possamos ter com relação a esse assunto. Que assim seja. Tá? Gratidão. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso nas suas atividades. Gratidão. Assim nós chegamos ao final do Contraponto de hoje. Vem aí a Vanessa Pelicioli com Lugar de Mulher. Nós retornamos ao vivo amanhã, 7h30 da noite. Até lá. Boa noite.